E agora eu converso com a escritora, artista plástica e educadora Kátia Canton. Estudou arquitetura, jornalismo e dança. A Kátia tem mais de 50 livros publicados, tem 3 prêmios Jabuti, o mais importante da literatura brasileira, e é também curadora do Museu de Arte Contemporânea da USP. E a tese de doutorado da Kátia mostrou justamente a relação das artes com os contos de fada. Se alguém que entende de contos de fada é a Kátia. Kátia, bom dia, tudo bom com você? Bom dia, tudo bem? Obrigada, Marcelo. Kátia, para contos de fada, é só quando tem uma fada na história, é isso? Tem uma fada, é contos de fada, é isso? Não, não é. É uma pergunta ótima para a gente começar, porque, na verdade, conto de fadas tem a ver mais com um gênero literário. Quando os contos tradicionais, os contos folclóricos passaram a ser escritos, e a partir do século XVII, quando eles ganharam um tom adequado a uma determinada aristocracia, uma alta burguesia, é que eles ganharam esse nome. Quem deu esse nome pela primeira vez foi uma madame, chamada Madame Donois, uma francesa que frequentava a corte do Luís XIV, né, e que era, assim, uma assídua dos salões literários. Ela resolveu criar esse nome para diferenciar, né, aqueles contos que eram do povo, que eram contos folclóricos, que eram contos de tradição oral, que os empregados da corte, os camponeses falavam, né, dos contos novos, aqueles contos mais bem escritos, dos contos que tinham uma tradição já barroca, que tinham um estilo adequado às classes altas, né? Então, na verdade, esse gênero, esse nome, é muito mais atribuindo uma diferenciação, né, social do que falando de um tipo de história que tem fadas dentro dela. Poucas fadas existem nos contos de fadas. Existem, mas não são a maioria dos contos de fadas que tem fadas, não. Isso também é uma história legal, né, para gente contar. Então, mas só me Porque explica uma coisa. Então, o conto de fada não era necessariamente uma historinha para criança, né? Hoje a gente associa muito para criança. Não, não era exatamente isso. não, não, não. Bem o contrário. Essa tradição de contar histórias, de criar narrativas, é uma coisa muito antiga. Na verdade, ela vem do início da comunicação humana, no final do Neolítico, já se começam a esboçar narrativas. Você tem as primeiras histórias de que se tem notícias, além da tradição oral, são místicas, por exemplo, a história de Gilgamesh, na Mesopotâmia, são histórias que estão fazendo uma função muito importante para o ser humano, né, para os sapiens e dali em diante, que é de inventar uma vida melhor, uma vida possível, quando a vida estava muito difícil. Então, por exemplo, uma tradição muito importante nos contos era a presença da comida, por exemplo, que é uma coisa que o sociólogo Robert Darnton vai discutir muito, assim, quase todas as histórias, no início, tinham a presença de comida, porque quem contava essas histórias era quem passava fome de verdade. E os camponeses que morriam, né, quase sempre sem nunca ter sentido a saciedade, né, o estômago saciado. Então, essas histórias tinham essa função de transcender, de cobrir a falta. E aí, eram os contos chamados contos de magia da tradição oral. E aí, e eles são sempre para adultos e para crianças, mulheres, homens, velhos, todo mundo misturado, né? E durante um bom tempo, inclusive, havia muito conteúdo sexual, muito conteúdo erótico, né? Também ligado às necessidades básicas, né, do ser humano.
os primeiros contos muito conhecidos nesse aspecto do erotismo estão ligados aos manuscritos medievais italianos, sobretudo, né, do Straparola, Giambattista Basile. Quando chega no século XVII, ainda não existe a criança como um ser diferenciado do adulto. A gente sabe que até a Idade Média, até o final da Idade Média, as crianças participavam da vida do trabalho, da vida sexual dos pais, dormiam às vezes na mesma cama, trabalhavam igual, enfim, não havia um pensamento que diferenciasse, né? Quando chega no final do século XVII, essa virada para o século XVIII, é que é o período da chamada invenção da infância. E aí sim, as pessoas começam a pensar em produtos, numa funcionalidade da educação, textos para crianças, brinquedos, as crianças se vestiam como pequenos adultos, aí começou a se pensar em roupas adequadas para as crianças. Então, isso tudo tem um impacto nos contos de fadas, porque é o momento em que se começa a pensar nesse assunto. Só que na corte do Luís XIV, ainda não está muito claro tudo isso. A presença de um cara chamado Charles Perrault, que é o primeiro muito famoso autor de contos de fadas, mais ou menos como a gente os conhece hoje, ele começa a pensar nas crianças, ele começa a pensar nas meninas, sobretudo. E aí ele faz adaptação dos contos pensando na educação, por exemplo, na Chapeuzinho Vermelho, ele conta uma versão que a Chapeuzinho Vermelho, ela vai para a floresta e ela é devorada pelo lobo, né? Não tem volta. E aí ele faz uma moralidade, uma pequena moral no final, dizendo as crianças não podem desobedecer os pais, porque elas vão ser mortas. Aí a Cinderela, né? Ele cria a Cinderela famosíssima do sapatinho de cristal, que vai para o baile e que é maltratada, mas que no final, quando é reconhecida pelo príncipe, casa com o príncipe, ela passa a perdoar as irmãs e aí casar as irmãs com os cavaleiros da corte, que não é o que acontece em todas as versões, mas que no Perrault termina com uma moralidade sobre a importância da delicadeza e da generosidade. Sempre tem uma mensagem muito específica para a mulher. E, por exemplo, uma história muito, muito emblemática desse período é a Bela e a Fera, né? Que é uma história que não é do Perrault, é de uma madame da corte, Madame de Villeneuve, que depois ganha uma versão mais resumida de outra madame, Madame de Beaumont, que é uma história sobre uma menina linda e tal, que acaba conseguindo ser feliz ao lado de uma fera. O que é isso? É um aviso sobre a possibilidade das meninas que eram muito novinhas e que casavam nessas relações de interesse com homens muitas vezes feios, muito mais velhos, né, e ricos e poderosos. Então, tinha todo um jogo ali de poder e de mensagens, então a criança foi pensada naquele momento ainda com o foco na educação das meninas, com foco no que as mulheres deveriam cumprir como um papel social, e só depois, no século XIX, com os irmãos Grimm, é que você tem mesmo uma ideia de redenção e de infância e tal. Kátia, quando você fala do Charles Perrault, a gente e fala da moral no final, a gente associa muito à fábula, né? Fábula e contos de fada são a mesma coisa? Tem alguma diferença? Só para eu entender essa questão. Ah, não, são diferentes. Na verdade, têm origens muito parecidas, assim como a mitologia, o mito também. Todos os textos que são de magia têm
origens próximas, provavelmente as mesmas origens, mas que vão se ramificar, vão tomar caminhos diferentes de acordo com os seus públicos, os seus narradores, né? A fábula, ela foi criada como um discurso muito curto, usado na polis, na Grécia Antiga, sobretudo, mas ainda já existia antes, mas na Grécia toma essa forma, né, de um texto curto usado politicamente, para exemplificar formas de conduta. E os contos de fadas, eles vêm dos contos orais de magia, e são usados, sobretudo, então, quando se torna um conto de fadas, na educação. O conto de fada não precisa ter necessariamente um final feliz. Não precisa ter um final feliz. Ele acabou sendo muito conhecido na nossa sociedade pelo Felizes para Sempre, né? Que é um bordão importante, porque ele dá o início à ideia de que o conto tomou seu rumo certo. Ele tem essa função. Ele complementa o Era uma Vez, e Foram Felizes para Sempre. Né, como um formato mesmo, a codificação do gênero. Mas tem histórias que terminam tristemente. Eu falei do Chapeuzinho Vermelho na versão do Perrault, mas tem, por exemplo, a Menina dos Fósforos, do Andersen. Não sei se você lembra dessa história. A menina é muito pobre, numa noite de Natal, no inverno dinamarquês. Ela vai tentar vender alguns fósforos para poder comer, ela e a mãe, e ela está super mal vestida, ela está com os pezinhos no chinelo, que ela perde o chinelo na neve, e ela está quase morrendo de frio e de fome, e ela resolve riscar um fósforo para se aquecer um pouquinho, e ela vê, primeiro ela vê uma ceia de Natal, as velas, e no final ela vê a avó, que já morreu, e aí a avó a conduz para o céu. É bem triste esse conto, é o mais triste que eu posso lembrar, mas é um exemplo claro de que os contos podem não terminar com Foram Felizes para Sempre, né? Além do Charles Perrault, que você já citou, falou um pouquinho dos irmãos Grimm, quais são os grandes nomes, então, da história dos contos de fada? Tá, então, quando você está me perguntando contos de fadas, eu estou pensando na versão literária, na versão que já passa a se chamar conto de fadas, porque senão você tem outros nomes, mas nos contos de fadas literários você tem as Madames da Corte, que hoje estão sendo redescobertas, você tem o Charles Perrault, isso século XVII, França. Você tem os irmãos Grimm, século XIX, Alemanha, do início do século XIX. Depois você tem Andersen, século XIX, na Dinamarca. Depois que passa esse período em que as histórias têm uma ramificação direta com a tradição oral, você tem reinvenções de contos de fadas que são criados e são considerados modernos. Por exemplo, Harry Potter, né? É um conto de fadas moderno. Não tem nada que ver. Ele usa alguns rituais, algumas passagens dos contos tradicionais, mas ele tem uma liberdade poética total, né, de construção. E, Kátia, você falou da presença da comida nos contos de fada, e você lançou justamente um livro sobre isso, né? A Cozinha Encantada dos Contos de Fada. Como é que é esse livro? Como são essas receitas? Como é essa comida? Olha, então, esse livro, ele tem, na verdade, toda uma ligação mesmo com isso que eu falei, do Robert Darnton, né, da influência, da importância da comida nas versões anteriores dos contos de fadas, né, que como no início, mesmo Cinderela, que eu citei, por exemplo, que é o conto de fadas mais popular de toda a história, você vai encontrar uma descrição inicial do Charles Perrault, em que ele fala que a Cinderela ela vai comer com frutas, ela vai ganhar frutas do príncipe,
e vai aprender a comer com garfo e faca, porque, na época, primeiro que existe uma importante revolução na agricultura, né? Depois da era medieval e durante todo o Renascimento, você vai ter uma proliferação de sementes e as frutas são supervalorizadas, e depois você tem a valorização dos bons modos à mesa. O comer com garfo e faca é uma dos processos de civilização, de civilité, que o Luís XIV vai impor na corte em Versailles, durante todo o processo, né? Então, a moda, as boas maneiras. E aí, todas as histórias vão ter, em algum momento, uma descrição sobre alimentação. Algumas histórias mantêm isso. Então, João e Maria, a gente sabe, Casa de Doces e tal. Mas você tem, e também Chapeuzinho, né, que vai levar a cestinha para a vovó, com comida. Mas, em todo momento, você tinha ali a presença da comida. E o Cozinha Encantada, você chega a dar receitas baseadas em contos de fada? Como é que é a estrutura do livro? Então, o livro, primeiro, ele começa contando essa questão, explicando essa presença dos alimentos nas versões, e aí eu dou as versões das histórias, e então eu conto, e eu dou algumas receitas, e as receitas daí são receitas livres, né, que são baseadas nas comidas citadas nas histórias. É uma delícia. Agora vai ter um volume 2 desse livro, agora com as fábulas. Mas dá algum exemplo, então, de uma receitinha que nasceu de um conto de fada. De uma receitinha. Olha, por exemplo, que as crianças adoram é o mini bolinho da polegarzinha, né, que são os cupcakes, mas eu não vou lembrar a receita de cor. Não, nem vou pedir nem a receita, nem para você fazer. É só para você contar o que tem. Então, salada de frutas da Cinderela. Tem a torta de maçã da Branca de Neve? Sim, adivinhou, é isso mesmo. Tem sorvete da Rainha da Neve, que é uma história linda do Andersen, é um conto mais compridinho, sobre, não sei se vocês conhecem essa história, mas é uma... Que é Frozen, não é? A história da Frozen? Ou não? Mas Frozen é uma licença poética grande também, né? Tá. Mas sim, Então, tem os gelados ali. O livro tem muita receita. Nossa, a gente acho que tem mais de 23 receitas. E tem as histórias e tal. Tem o salmão no Gato de Botas. Isso é interessante. E você falou que o que mais sai, as crianças mais fazem e mandam para mim, é o cupcake da polegazinha. Eu acho que é o hit parede do livro, em termos de receita. E você falou que daria uma segunda parte, porque você do primeiro, já tirou algumas coisas, ou porque com o tempo você vai descobrindo... Tem como descobrir contos de fadas novos? Tem, claro. Não, a gente já fez um segundo volume, aqui não saiu ainda, mas a Companhia das Letrinhas já fez, a gente já fez. E eu acho que vai ficar muito bacana também. E esse é cozinha de fábula. Então, porque a gente sabe que nas fábulas que tem animais falantes, né, que tem objetos animados, tem muita coisa de comida também. Porque, de novo, né, é um assunto prioritário, né, para nós seres humanos. Sem comida a gente não vive, então ela sempre aparece e tal. E é muito legal trabalhar com isso, mas eu quero trabalhar com amor também nos contos de fadas. Acho que é um tema bem legal para explorar, né? Que estou fazendo também. Muito legal. Eu queria agradecer a conversa com a escritora, artista plástica, educadora Kátia Canton. Eu já falei, mais de 50 livros publicados, e para quem gosta de contos de fada,
tenho A Cozinha Encantada dos Contos de Fada, nós já ficamos sabendo que vai ter a parte 2, então corra para ver a parte 1. Tem os Contos de Fada e a Arte também, né? Isso falando dos livros que tem fada no título ali, Contos de Fada e Fada. Fadas que não estão nos contos. E tem também sobre esses contistas, né? Tem o Era Uma Vez Andersen, Era Uma Vez Esopo, Era Uma Vez Perrault, Era Uma Vez Irmãos Grimm, Era Uma Vez La Fontaine. A Kátia já falou de todos eles numa coleção linda também. E eu queria muito agradecer essa conversa, Kátia. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Marcelo. Muito legal todo mundo te aí, ver. tá? E fica tranquila que eu jamais pediria receita. Se fosse para pedir, eu já pedia para você mandar a coisa pronta já. Porque de doce eu sou péssimo para fazer, viu? Doce eu não. Salgado eu ainda tapeio, mas doce não sai nada. Mas salgado tem no livro também, viu? Tem no Esse livro, me interessa. salgadinho. Esse me interessa. Obrigado, Kátia. E aqui no nosso Obrigada programa eu. agora nós vamos chamar o Silvio Alexandre. É hora do Universo Fantástico. Vamos ver.